Olá para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, a TV do Parlamento. Hoje, no Porto Alegre em Debate, a gente vai tratar sobre a suspensão do programa A Hora é Agora, responsável por fornecer a testagem e também o atendimento a pessoas com HIV em Porto Alegre e outras capitais. A suspensão desse programa ocorreu após decisão do presidente americano Donald Trump de interromper o financiamento para programas de HIV em vários países. Por que a decisão teve interferência aqui no Brasil? Qual o impacto da falta desse atendimento para a população com HIV em Porto Alegre? E como é que estão as políticas de prevenção e também enfrentamento do HIV na capital? Essas e outras questões a gente vai tentar entender com a presença da Daila Heinck, que coordena a coordenação de atenção às infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, tuberculose e hepatites virais aqui do município de Porto Alegre. Também junto a ela se soma ao nosso debate a Kátia Bonis Rocha, que é professora da Escola de Ciências da Saúde da PUC-RS e também doutora em Psicologia. Junto com a gente também se soma à nossa conversa o Tiago Paiva. Não, esse aí é o Carlos Duarte, ele é o responsável também há quase 30 anos, também faz parte do Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS aqui no Rio Grande do Sul, o GAP-RS, e agora sim o Tiago Paiva, que é doutor em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muitos convidados importantes aí para a gente poder debater, que bom que vocês estão aqui, muito obrigado pela presença de todos. Começo então do princípio, já com a nossa representação aqui do município, a Daila. Daila, explica pra gente por que aconteceu esse corte. E o mais importante, tá? As pessoas atendidas aqui na capital, elas correm o risco de ficar sem atendimento? Bem-vinda. Obrigada. Então, primeiramente, a gente agradece o convite. É sempre importante essa divulgação e esclarecimento da população. Justamente porque essa semana nós tivemos um momento de muita tensão em que as pessoas vivendo com HIV/AIDS em Porto Alegre pensaram ficar desassistidas e sem medicamentos. Ou seja, não é isso que está acontecendo. Nós tivemos essa suspensão, como tu bem falaste na abertura, desse financiamento. Então, o projeto A Hora é Agora, ele era financiado pelo PEPFAR, que é o fundo do presidente dos Estados Unidos, e assim como outros países tiveram esse impacto. No entanto, aqui em Porto Alegre, em mais 4 municípios do Brasil, esse projeto era voltado para a prevenção, ou seja, testagem, a PEP, a PrEP e o diagnóstico inicial. Não tínhamos usuários pessoas vivendo com HIV, apenas diagnóstico recente, que seriam realocados dentro da rede de cuidado. E todo o medicamento que nós temos em Porto Alegre, ele é fornecido pelo Ministério da Saúde, ele é comprado pelo Ministério da Saúde. Então, a PrEP, a PEP utilizada pelo projeto era fornecida pelo município, preservativos, os insumos de prevenção, e a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem uma política bem estruturada para a pessoa vivendo com HIV e ISTs, tuberculose e hepatites virais, com sustentabilidade. Então, nós temos os serviços que seguem fazendo todos os cuidados. Lamentamos, porque são 2 pontos de prevenção que a gente perde, mas enquanto Secretaria de Saúde e Política de Saúde, a gente vem estruturando para que nenhum usuário fique sem seus cuidados. Importante esclarecimento dela, a gente volta a falar um pouco mais sobre essa política aqui do município, importante também detalhar isso, mas deixa eu falar com o Carlos sobre isso, porque, Carlos, de alguma maneira isso impacta, sim, eu queria ouvir a tua análise sobre isso. Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Agradeço o convite para estar aqui mais uma vez. E realmente essa questão do rompimento do financiamento da PEPFAR e do A Hora é Agora, ele tem sim um impacto bastante significativo, porque ele é um serviço que é complementar ao serviço público. Tá? E como é um serviço complementar, já disse, nós necessitamos de complementação para que as pessoas consigam acessar os serviços de saúde. Se não houvesse essa necessidade, não teria por que a gente ter esse tipo de financiamento internacional. E isso impacta bastante porque nós já temos aqui em Porto Alegre uma situação bastante crítica com relação ao HIV/AIDS, né? Nós, colocado pelo Brasil, assim, nós somos a capital da AIDS, né? Ainda somos. Ainda somos,
é o lugar que mais se morre de HIV/AIDS, é um lugar que a gente diagnostica as pessoas tardiamente, ou seja, as pessoas são diagnosticadas já com AIDS, com CD4 baixo, e perderam um espaço de diagnóstico que acolhe as pessoas de uma maneira diferenciada, porque esse A Hora é Agora, ele tinha um público muito específico de atendimento. Assim. Então, pega mais as pessoas em vulnerabilidade social muito grande. E como Porto Alegre, a epidemia de AIDS aqui em Porto Alegre é uma epidemia generalizada, isso quer dizer que nós temos uma transmissão, como é que se diz? Uma transmissão importante entre toda a população, não só entre grupos específicos, como se dizia antes. Os serviços de saúde existentes hoje não dão conta dessa necessidade, dessa demanda. A gente volta a falar logo mais sobre isso, porque achei tranquilo, super... é grande assim. E na verdade a gente precisa, quando a gente vai falando mais a gente vai se adentrando e vai vendo Sim. que é muito mais complexo. E aí me chamou a atenção, volto agora com o Thiago aqui. Thiago, primeiro bem-vindo, obrigado pela presença. Isso que o Carlos trouxe do diagnóstico tardio, mesmo com todo esse trabalho que ainda é feito, como foi falado pela Daila, por que tu acreditas que ainda há essa dificuldade do diagnóstico? Bem-vindos também. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que tudo isso que está acontecendo é um convite à reflexão para a gente se dar conta da importância do SUS. Né? Então, nós temos um sistema público de saúde que é universal, né? E o SUS ele sempre foi referência nas questões que envolvem prevenção, diagnóstico, tratamento do HIV/AIDS. E Porto Alegre sempre foi pioneira também, inclusive, com a questão da PrEP. Né? Então, quando a gente vê a suspensão e quando a gente vê também a não adesão de algumas pessoas, né, ao tratamento, às questões que envolvem prevenção, isso nos dá a entender que, bom, precisamos mais uma vez voltar ao serviço de base, serviço comunitário e trabalhar nas escolas. A gente não pode pensar que, bom, precisamos estar sempre, né, sob o financiamento dos Estados Unidos. A gente precisa também de ações voltadas aqui para a capital, resgatar até mesmo os serviços que foram feitos pela população LGBTQIA+, que sempre foi ativista e que militou e que, inclusive, fez com que o Brasil fosse referência, né, no tratamento e prevenção da AIDS. Então, acho que isso que está acontecendo agora é um convite à reflexão para a gente pensar o quanto é importante resgatar o serviço de base comunitária. Importante demarcar isso, afinal de contas, a gente sempre bate na mesma tecla, conscientização e informação. A gente acha que essa informação chega, mas na verdade não, né, Kátia? Tem muita gente sem informação ainda e a gente também tem números altos de pessoas que deixam de fazer o tratamento. É uma outra questão também. Bem-vinda. Muito obrigada, então, queria agradecer estar aqui nesse momento com os colegas, né, podendo estar discutindo essa temática tão relevante. Eu acho que é importante pensar todo o processo político do HIV/AIDS, né? Acho que isso que o Thiago coloca é fundamental, né? A gente ter um sistema que seja equitativo, que seja universal, de atenção a todos, todas e todes. Tem que pensar que a questão do HIV/AIDS ele é perpassado pelo estigma, né? E acho que o estigma também interfere em todo esse processo, né? Tanto de busca de testagem, quanto de adesão ao tratamento, né? Que eu acho que é importante a gente considerar, né? Porque às vezes tem um pouco essa ideia, não, o HIV/AIDS é outra doença crônica como qualquer outra doença crônica. E não, né? A gente tem um estigma aí perpassando que vai influenciar todo esse processo, né? De busca de atenção. E eu acho que também quando acontece assim, uma sanção, como aconteceu agora no governo Trump, há um grupo de pessoas específicos, e isso também favorece o estigma, que impacta em todo esse processo, né? E acho que fazendo um adendo também, justamente nesses locais em que as pessoas já estavam acostumadas a procurar o atendimento, já tinham um tratamento, você deixar de ter nesse local e ir para um outro, já considerando esses estigmas que as pessoas têm, fica difícil para muitas delas
até seguirem o tratamento também. Perfeito, Felipe. Eu acho que a gente tem que facilitar portas de entradas diversas dos serviços, né, para que as pessoas acessem, né. No momento que tu não tem mais esse serviço, tu dificulta a retenção, tu dificulta a vinculação das pessoas com as equipes, que eu acho que isso é fundamental também. A gente fez uma pesquisa em 2015 sobre a descentralização do teste rápido para atenção básica, né? E um dos desafios era isso, né? A gente conversou com as matriciadoras, a equipe que preparou a atenção primária para fazer o teste, né? Fazer o aconselhamento. E isso é um desafio, porque foi uma estratégia que aconteceu num determinado período de tempo que eu acho que deveria ser transversal, né? As equipes também da atenção básica precisam ter um apoio matricial para fazer também a testagem, o aconselhamento de uma forma mais qualificada. Obrigado, Kátia, nesse momento. E Daila, acho que é importante a gente lembrar também, e acho que demarcar isso, qual é a importância de ter esse vínculo e o quanto isso ajuda no tratamento das pessoas também. Eu só vou retomar Por pouquinho favor. a fala. Acho que a gente vem num processo que também é importante a gente não trazer só os pontos negativos, né? Então, a gente precisa trazer que há 3 anos a gente eliminou a transição vertical no HIV, mãe e bebê. A gente não ganhou essa certificação porque tem uma série de metas ainda a atingir, que são metas processuais, mas o indicador ele já estabilizou. No último boletim epidemiológico, a mortalidade reduziu em 41%. Embora a gente ocupe o topo do coeficiente de mortalidade, 41% é um dado significativo para algo que não se mexia. Por que a gente olha para esse dado? Para compreender que as ações que estão sendo feitas, focadas na atenção primária, e o que é o foco na atenção primária? Estigma e discriminação, porque no momento que eu movimento as equipes de saúde diversas do município, 134, olhar para o HIV/AIDS em Porto Alegre, tu movimenta um bloco que não é só o manejo clínico, o diagnóstico, mas sim olhar a integralidade daquele indivíduo, tá? Ótimo, tá maravilhoso? Eu acho que não. Acho que tem muito ainda o que fazer com essas equipes. A questão até que a Kátia traz do teste rápido e do manejo clínico são todos matriciados. Então, a gente tem um canal aberto para os profissionais, há 3 anos isso, de matriciamento, onde o profissional ele pode tirar todas as suas dúvidas para executar esses cuidados. Então, só puxando a questão da hora e agora, a gente vai seguir com um infectologista lá, junto à equipe do CRTB que ficava ao lado, para aqueles que não puderem sair dos navegantes. Tem pessoas que não vão poder sair, querem continuar sua PrEP lá. Elas vão continuar. Estamos fazendo contato 1 a 1 essa semana inteira. A ideia é até a semana que vem terminar e colocar o usuário onde ele se sentir mais confortável. Ele será navegado e isso vai ser evoluído no prontuário eletrônico. Então, para ter também esse entendimento de que as pessoas não estão soltas na rede. Bom, só voltando então. Muito importante esclarecer isso. É assim, a questão da adesão, a gente vem há muito tempo e o Carlos, né, não vai reforçar aqui o que eu digo, né? E a adesão, ela é crucial e entra de novo o acesso. Acesso à consulta, acesso ao tratamento antirretroviral, estar num ambiente com ambiência livre de estigma e preconceito. Então, essa é outra questão que a gente precisa trabalhar. E uma forma de incorporar, de trazer o usuário para o serviço é ofertar diferentes maneiras de entregar o cuidado. Então, as pessoas são diferentes. Por muito tempo, eu tinha uma resistência de ter a testagem rápida, por exemplo, nas farmácias privadas, no sistema privado ou a própria PrEP, mas tem pessoas que não querem ir no SUS. Então, para a gente conseguir essa adesão, seja no diagnóstico ou seja no tratamento, a gente precisa ofertar diferentes formas. E o A Hora é Agora, diferente desse caráter, creio que assistencial, que as pessoas enxergam muito nele, ele vem como para incorporar novas tecnologias de cuidado. Por isso que ele vem com o armário de autoteste, com a entrega de medicamentos pelo correio. E essas tecnologias, elas são testadas nesses diferentes locais do Brasil para que, posteriormente, se isso tiver sucesso, possa ser incorporado. Então, a Tarve Delivery, para nós, foi algo de muito sucesso. Tem pessoas que não querem ir no serviço de saúde. E isso facilita muito a adesão. Então, a Tarve Delivery, nós estamos fechando um contrato essa semana, assim, com muita velocidade, para manter os 400 usuários em PrEP e fazer
em PrEP, em TARV, em fazer uma ampla divulgação de que Porto Alegre vai manter essa tecnologia que foi trazida pela Hora é Agora, foi coordenada pela Fiocruz e que a gente entende que é um dos elementos também importantes na adesão. Importante. Por favor, Thiago. Felipe, queria pegar um gancho da fala da Daila. Momentos de crise como esse, ele também apontam soluções, né, criativas, enfim, que são de base comunitária e baseadas no contexto e na realidade. Então, quando a Daila diz que o usuário vai continuar recebendo, ele vai poder escolher, né, onde que ele quer pegar a PrEP, é uma iniciativa, né, algo criativo que se criou aqui no município através dessa realidade. Então, é importante a gente olhar também pelo aspecto de que o que está acontecendo hoje no mundo precisa levar países como o Brasil, né, que historicamente são dependentes, né, economicamente dos Estados Unidos, a resgatarem iniciativas que vêm das comunidades, né, porque a gente conseguiu superar e continua conseguindo superar o HIV por causa das iniciativas locais. Tem uma pesquisa que foi realizada recentemente lá em Guiné-Bissau por um colega nosso lá da URGS, o Amiri, né, que ele mostrou que países, por exemplo, a exemplo de Guiné-Bissau, são historicamente dependentes economicamente dessas políticas que vêm dos Estados Unidos, mas o que faz com que a população mais vulnerabilizada consiga superar os problemas é resgatar a cultura, é resgatar costumes, é ver o que de fato essa população precisa, com base na sua realidade, para conseguir, né, trabalhar questões relacionadas à prevenção e adesão. Porque a gente tem que sair também, eu acho, só dessa questão da prevenção relacionada ao medicamento também. Exatamente. Fica muito nessa cultura só, tem PrEP, tem PEP, mas por que não aumentar isso? Vamos trabalhar com cultura, com outras questões também. E além disso também, né, Felipe, a gente precisa entender que as populações, elas vivem situações de vulnerabilidade que perpassam a doença. Então a gente precisa também garantir educação, a gente precisa garantir alimentação, moradia adequada, né, porque senão a população vai continuar vulnerável. Então, na medida que tu garante direitos, né, a população mais vulnerável, a gente diminui, inclusive, casos, né, de infecção e morte por HIV/AIDS. Antes de passar para ti, que o Carlos tinha pedido a palavra, por gentileza, pode complementar. Eu acho até eu ia falar um pouco disso que o Thiago, né, falou. Tem muitas coisas que envolvem, para além dessa questão de encerrar um financiamento internacional. Acho que é importante. O Brasil já passou por isso em outros momentos aqui com relação à política de AIDS. Sabe, o Brasil tem um diferencial imenso em relação ao resto do mundo que usa da PEPFAR, que utiliza a PEPFAR, que é o Sistema Único de Saúde. Isso é fundamental. A gente trabalhou uma política de AIDS aqui no Brasil, que ela sempre foi uma política pública e é uma política pública até hoje. O enfrentamento da AIDS no Brasil não é uma política de um governo ou de um determinado, é uma política de Estado consolidada, sabe? Então, por isso, não falta medicamento, não falta, prevenção, insumos de prevenção e tudo mais. O que a PEPFAR traz e trouxe para o Brasil foi uma experiência nova que eu acho que isso é importante. No momento que sai esse financiamento, a incorporação dessa política dentro do SUS e dentro dos serviços públicos, ela é fundamental, ela veio para isso, para ela servir de exemplo, criar novas tecnologias e a gente se aproveitar disso, sabe? Mas que ela traz uma dificuldade, porque a gente sabe que um dos maiores problemas que se tem é o acesso. Então, é o acesso ao serviço. Pode ser ele em função do preconceito, da discriminação, de várias questões que envolvem o HIV/AIDS, mas ele também tem muito de dificuldade de acesso pelas questões socioeconômicas desta população. Sabe? Essa população é uma população de difícil acesso pelas suas características. E daí eu não estou falando apenas que era um público que chegava muito na Hora e Agora, que é das travestis, profissionais do sexo, gays, e essa população, digamos assim, que era a população-chave para o HIV/AIDS. Sabe? Hoje não é, principalmente em Porto Alegre, não é. Sabe? Porto Alegre é uma epidemia muito feminina. Sabe? Então a gente tem que, e heterossexual, então a gente tem que saber por que essas pessoas
chegam ao serviço de saúde com CD4 muito baixo, porque talvez elas já tenham passado várias vezes pelo serviço, mas o preconceito e a discriminação dentro do próprio serviço impede que se peça um exame de HIV por uma mulher ou por um, sei lá, por um homem hétero, ou pra, enfim, sabe? E daí quando se descobre já através de uma doença. E isso gera problemas muito sérios para a pessoa e para o serviço de saúde. Importante isso que tu trouxe. Por favor, Kátia. Não, eu ia retomar uma coisa que o Thiago falou, assim, que eu acho importante que tu trouxeste também, Felipe, que, claro, a PrEP é uma estratégia biomédica que é super importante, mas ela é uma das estratégias, acho que isso é importante frisar. E ela acaba sendo utilizada por uma população bastante específica, né, com grau de escolaridade mais elevado, né, linkando com o que o Thiago falou antes. Então, eu acho que a gente tem que pensar outras estratégias de prevenção, né, nas escolas, por exemplo, né, a gente está com um projeto agora de educação sexual nas escolas, acho que a gente tem que começar a falar disso antes, né, do que a gente tem conseguido falar. Né? Então, acho que isso é importante. E acho que retomar só esse ponto, que o Brasil é muito protagonista nas políticas de HIV/AIDS. Eu acho que isso é muito importante também, defender esse SUS, que é um SUS de qualidade. Né? E sim, e a gente serve acho que é importante lembrar também o quanto a gente serve de modelo da política que a gente tem aqui, do tratamento que a gente recebe. Porque, Daila, acho que é importante tu frisar também. Hoje, uma pessoa que chega no serviço de saúde para fazer o teste e ela detectou que está com HIV, isso é feito rapidamente, o tratamento. Exatamente. O teste rápido está incorporado no município em todas as unidades de saúde desde 2012, inclusive eu que descentralizei. Em 134 unidades, mais os 4 SAIs e mais o CTA de Santa Marta. Tem que ser feito o teste rápido em demanda espontânea. Se isso não é feito, existe um canal que se chama 156, de denúncia. Então, muitas vezes a gente chega em espaços públicos e as pessoas falam, ai, mas estão agendando. E a gente não tem como agir. Se a gente souber qual que é a unidade de saúde, a gente vai atuar. Então, nós estamos cada vez mais melhorando as tecnologias. Isso por parte de tudo que aconteceu com a Hora Agora, e uma delas é o CD4 rápido. Então, o CD4 é um marcador de imunidade que diz o nível dessa doença, de adoecimento, se já está em processo de AIDS, e nós estamos incorporando em alguns pontos da rede para que toda pessoa que faz o primeiro teste rápido e o primeiro CD4 reagente, para a pessoa que faz seu primeiro teste rápido, reagente possa fazer já o rápido, para que ele tenha esse resultado em 30 minutos e ele já possa ser incorporado na rede. Nós iniciamos esse processo no Santa Marta, no CTA Santa Marta, onde se faz o teste, se faz o CD4 e já inicia o tratamento. E na região leste da cidade, onde a gente tem uma prevalência maior. E agora, com o fechamento das equipes, nós ficamos com todos os aparelhos e mobiliário. Nós vamos tentar incorporar essas máquinas na região sul e na região norte para fazer no mesmo modelo da leste. Então, se não está ocorrendo isso em algum ponto da rede, o canal de denúncia é 156, que nós, enquanto Secretaria de Saúde, vamos lá entender o que está acontecendo para que esse usuário possa acessar rapidamente. Nós temos evidências de que, iniciando esse tratamento de 7 a 30 dias, que é ali o preconizado, ele não estando no processo de AIDS avançada, que é com seu CD4 baixo, 350 sintomático, a gente consegue detectar a carga e deixar ele intransmissível, ou seja, não transmitindo mais. Ele vai ter sim o vírus, vai portar ainda, mas ele não vai mais transmitir. Então esse é o nosso ideal, é a nossa meta e a gente precisa da ajuda de todos nisso, no sentido de fato, denunciar. A gente tem visto cada vez mais casos assim de pessoas que estão conseguindo zerar a carga viral. Sim. Isso é muito bacana de poder falar também. Tu tá querendo água aí? Tu tem aí contigo? Tem. Ah, tá. Senão eu já ia pedir pro pessoal te entregar aí. Fiquem à vontade. Por favor, Carlos. Eu até ia comentar isso que a Daila falou agora. Porque acho que é uma questão que é bastante importante, que trabalha muito com o estigma e com a discriminação, é essa informação que tem que chegar para todo mundo de que uma pessoa em tratamento com carga viral indetectável, ela não transmite o HIV, sabe? Independente das outras formas de prevenção que as pessoas devem usar e que todo mundo deve pensar na sua
necessidade de prevenção, porque a prevenção é de cada um, né? Tu não pode mandar a prevenção para o outro. Sim. Como se dizia antes, fulano, alguém me transmitiu. Não. Sabe, alguém te transmitiu, mas tu não te preveniu. Sabe, a prevenção é individual. Claro que tem toda a coisa coletiva, o envolvimento coletivo, o conhecimento coletivo que isso tem que ter. Acho que voltar a discutir isso e a informar isso e passar para as pessoas, principalmente, que a AIDS ainda existe, que ela ainda mata, sabe? Que as pessoas acham que não tem mais AIDS, qualquer um vive com AIDS muito bem, com HIV. Não é tão simples assim. Pois é, isso. Eu queria até que demarcasse isso, assim, com essas políticas que vieram e a gente parabeniza, com o PrEP, com a PEP. A gente já ouviu pessoas falando, né? Mas agora tem PEP, tem PrEP, não tem problema, a gente não precisa se cuidar tanto. Eu acho que não, né? O cuidado tem que permanecer. O cuidado tem que permanecer, porque a AIDS ainda é AIDS. A gente fala AIDS, eu costumo ainda falar AIDS, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, agora as pessoas vivem com HIV. Eu digo, não, as pessoas vivem com AIDS. Eu sou uma pessoa que vivo com AIDS. Eu tenho AIDS há 30 anos. Então, eu sou uma pessoa que vive com AIDS, ok? Ela pode estar zerada, ela pode estar estabilizada, tudo, mas as pessoas vivem ainda com várias consequências a partir da AIDS, sabe? E quando tu tem um diagnóstico tardio e tu já tem alguma doença, sabe? Essa doença deixa marcas em ti. O CD4, por mais que ele se eleve de novo, existe uma discussão muito grande em relação a isso. Sabe, ainda até hoje, que, ok, o CD4 passou de 200 para 800, ótimo. Será que é o mesmo? Será que tem a mesma condição imuno da pessoa? Ou seja, tem várias questões que a gente tem que pensar ainda, só que isso, eu acho que é fundamental voltar às campanhas de educação para o HIV/AIDS. E HIV/AIDS junta com sífilis, com outras doenças sexualmente transmissíveis, que independe da PrEP, depende de outras questões de prevenção e de informação. E está faltando isso nas escolas. Sabe, não se discute mais nas escolas questões ligadas à sexualidade. É até meio que proibido discutir isso, porque parece que sexualidade é uma coisa de outro mundo. Sabe? Só que, infelizmente não. Felizmente, as crianças, os adolescentes, os adultos, que todo mundo tem a sua sexualidade, né? Agora vamos para esse outro lado aqui. Quem que vai falar primeiro? Eu acho que a fala do Carlos acho que nos mobilizou, né? A questão das escolas, né? Da importância de se trabalhar, né? A prevenção, né? A educação em saúde nas escolas. A gente sabe que bom, a questão do HIV/AIDS está para além, né, da gente conseguir recursos biológicos, para a gente conseguir superar essa problemática. Precisa se investir também na educação, mudança de cultura, e a gente só consegue fazer isso na base, a partir da base. Né? E quando a gente vê a interdição de um debate que é super importante nas escolas, a gente fica projetando o futuro, né? E um futuro não tão animador assim. Se a gente continuar nessa toada, né, de proibir e de violar, né, o direito de se falar sobre essas questões. Então, eu só queria pontuar, né, o que o Carlos traz, da importância de se trabalhar educação em saúde. Eu lembro que na época do mestrado, eu fiz uma pesquisa relacionada à educação em saúde nas escolas, né, e o diferencial todo na época, que era Alvorada, né, para conseguir superar o problema no município, foi o investimento em educação em saúde com os escolares. Né? E a gente precisa retomar novamente essas iniciativas que deram certo no passado, né, para que a gente consiga, aliada ao recurso biotecnológico, trabalhar as questões também relacionadas à mudança de cultura e educação em saúde. Por favor. Perfeito, Thiago. Eu ia falar na mesma direção. A gente está com um projeto lá de educação sexual nas escolas. Isso desapareceu da PCN, né?
que acho que isso é um tema, né, como a gente retoma essa discussão na educação. O meu contato com as escolas, às vezes os professores têm muito medo de abordar essa temática, né, e acho que isso gera um silenciamento que também dificulta a gente estar falando dessas temáticas, e que pensar que falar em educação sexual é falar de direitos sexuais e reprodutivos, é falar de papéis de gênero, é falar de orientação, questões de orientação, de identidade, né, é falar de coerção. Então, eu acho que é pensar, né, toda essa questão de educação para a saúde, mesmo desde uma perspectiva ampla. E para além também, né, eu acho que foi como foi trazido aqui, de pensar também nessas outras, as infecções, as ISTs que temos também. Eu já tive relatos, e aí quero convidá-los a refletir sobre isso, de médicos que já disseram que não tinha problema você se infectar com IST, porque tem tratamento, é só tomar um remedinho que passa. Olha o discurso que há aí e a importância de a gente ter formações de profissionais também adequados para o manejo também. Perfeito. E uma coisa só que eu queria retomar, que a Daila falou, da questão de não agendar para fazer o teste rápido na atenção básica. Acho que isso é super importante para a população, né? Porque às vezes a pessoa não quer ir lá no dia que se realiza o teste rápido, não quer ser identificado na sua comunidade, né? Então, a importância do que a Daila trouxe, que tem um canal, né? Que as pessoas, se tiverem sendo agendadas para realizar o teste, ou se tiver amanhã do teste de HIV, que possa fazer essa denúncia, para que as pessoas consigam fazer seu teste em anonimato, né, com sigilo, que eu acho que o Sistema Único de Saúde também prioriza. Que é a garantia. Tiago. Felipe, tu falaste algo agora que está relacionado da importância de nós termos profissionais bem formados, né, para conseguirem abordar essa questão de uma forma correta. Num primeiro momento, quando a gente olha, por exemplo, a falta de financiamento para a política de HIV/AIDS, a gente vê reflexos imediatos na questão da distribuição de medicamentos, né? Mas a longo prazo também a gente tem um reflexo na formação dos profissionais. Porque quando a gente olha um país como os Estados Unidos, que mobiliza e influencia políticas ao redor do mundo, não só econômicas de saúde, mas também de educação, né? E aí os Estados Unidos assumindo um posicionamento como esse, de não financiar, tira a importância, né, que está nesse problema. E aí isso acaba refletindo também na formação dos profissionais, né? Então, daqui a pouco não vão mais achar importante debater nos currículos, né, de formação essa questão, né, da superação do estigma, né, do enfrentamento à epidemia, e a gente vai continuar perpetuando práticas de profissionais como essa que tu acabou de relatar, né, de diminuir, né, e a gente precisa mitigar esses problemas através também de ações voltadas à formação dos profissionais da área da saúde. Claro que são dois movimentos, né? A gente entende aqui, por exemplo, quando uma pessoa é diagnosticada como IST, que bom que tem tratamento, que bom que o tratamento é feito e tem como ter acesso a ele à rede de saúde pública e não é um monstro, mas ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem que ter o cuidado como abordar isso e não fazer com que isso, de certa maneira, fique assim, sem essa segurança e sem esse autocuidado também, né, Carlos? Que isso é muito importante também. Uma coisa que eu ia falar, que tem muito a ver com essa história das condições socioeconômicas da população. A gente falava muito isso no GAPA, lá no início dos anos 2000, assim, 2005, ou seja, já fazem 20 anos, a gente trazia isso e as pessoas ficavam meio surpresas com uma frase que a gente dizia aqui no GAPA, que era assim: no início da epidemia, a gente dizia que a AIDS que a AIDS provocava a morte civil das pessoas. Tá? Que antes da morte física, as pessoas morriam para a sociedade. Elas eram excluídas, elas eram separadas da coletividade, enfim, elas perdiam trabalho, tudo isso. Então, a morte civil era consequência da AIDS. E a gente começou a dizer que a AIDS estava num processo de se estender na vulnerabilidade social e econômica, que a morte civil das pessoas estava provocando a AIDS. Entende? A inversão. Pelo fato das pessoas já estarem excluídas da sociedade e já estarem sem acesso às políticas públicas de educação, de habitação, de trabalho, de alimentação e tudo mais, elas se infectavam pelo HIV,
por uma questão social, entende? Elas não tinham informação sobre nada, e daí até pensavam, mas para que eu vou me preocupar com isso se eu posso morrer de fome amanhã, vou me preocupar com a AIDS hoje? Sabe? Então, isso cria um processo de exclusão, amplia o processo de exclusão, sabe? E uma das coisas, eu lembro em 2007 eu fiz especialização em saúde pública, e o tema que eu usei foi sobre a descentralização dos serviços de saúde para a AIDS. Naquela época, eu acho que hoje ainda se dá mais, mas não tanto, mas naquela época se dava muito disso, que na hora que começou a descentralização, o preconceito e a discriminação local ampliou a falta de acesso às pessoas. Porque nós tínhamos, por exemplo, Porto Alegre, tinha trabalhos com população de travestis, de transexuais, de usuários de drogas, que era premiado, sabe? Ganhava prêmio no mundo inteiro. Só que isso tudo se encerrou com o fim dos financiamentos nacionais e internacionais, e o município de Porto Alegre não quis refinanciar isso. Então, tu exclui. Isso tem muito a ver com o preconceito e com o, como é que se diz, conservadorismo dos nossos políticos. Sabe? No Brasil inteiro, mas aqui no Rio Grande do Sul isso foi muito forte. Muito forte. Então, os serviços de saúde deixaram de atender determinadas populações, sabe? Porque daí é aquela coisa assim, para que eu vou ter um serviço de AIDS aqui no meu município se eu tenho que trabalhar com a gestante, com a... Ok, só que essa gestante também está com HIV. Com certeza. E isso se mostrou muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Daí lá nós temos uma população estimada que tem HIV aqui em Porto Alegre já? Eu só queria pegar Por favor. eu acho que mais importante desse nosso debate, eu acho que é algo que tem que ficar. Nós falamos bastante das tecnologias biomédicas, da PrEP, da PEP, e nesses 3 anos que nós estamos à frente da política, a gente consolidou isso. E entendo que esses marcadores de queda, de mortalidade, de transição vertical, inclusive de crianças infectadas, sejam resultado dessas tecnologias mais duras. E o que a Kátia e o Thiago, né, trazem, e o Carlos, né, na sua trajetória, fala da educação, é algo que a gente é difícil, por todo o contexto que já foi colocado, mas é algo que a gente vem intensificando dentro da área. A gente separou, inclusive, profissionais para fazer algo diferente, porque não adianta, enquanto política, girar em torno de serviço de saúde. Então, nós começamos a extrapolar algumas barreiras. Começar a fazer ações nos principais terminais de ônibus, fazer vínculo com a IPTC para conseguir entrar com insumo dentro desses locais, o trem, uma série de reuniões com eles para poder deixar insumos, orientações. Então, extrapolar e entrar no território. Então, a gente entende que o estigma, a discriminação, o preconceito, a falta de acesso, às vezes nem é falta de acesso, a pessoa não quer entrar na unidade. Tem o acesso, mas ela não acessa por esses diferentes fatores, né, que envolvem. Então, a gente coloca até como meta, agora, né, depois de estabilizado, manter o que já está sendo feito, mas pensar nessa educação. E não só a educação para o autocuidado. A educação permanente do profissional, no entendimento daquilo que ele está fazendo. Porque quando a Kátia traz as tecnologias, biotecnologias da PrEP-PEP, é importante a gente lembrar que a gente trabalha na prevenção combinada, nessa mandala de prevenção. Que está o I igual a I, que está o diagnóstico precoce na gestante, que está todo esse processo. Então, tem que fazer diferente. E a gente compreende que fazer diferente é acessar outros pontos onde as pessoas circulam, onde a gente precisa... E muita resistência, vocês perceberam? A população não tem resistência, só não se faz, né? A gente entende que não se faz ações nos territórios, fica muito centrado, por muitos anos ficou centrado nessa tecnologia mais dura, né? De, oferta o teste, a PrEP, a PEP, mas não se vai... Outra coisa que a gente tem feito, muito contato com as ONGs, nós temos ONGs parceiras. O NEP, trabalhadoras do sexo, como que a gente vai acessar? Como que elas gostam de ser acessadas? Então, tem um grupo da nossa equipe
que está constantemente, como é que a gente trabalha com quem? HSH? Como que está chegando a população? Essa população não está chegando no território, está chegando na ONG, porque não está sendo aceita no território. Então, a gente tem feito esse trabalho diferente, que é estar nos locais onde, por muitos anos, como o Carlos trouxe, era um ponto de referência, e se perdeu, né? E esses locais que tu comentou, assim, os trens e outros lugares, esses empresários daqui a pouco têm resistência de receber? A princípio a gente iniciou, sempre há uma resistência, né? Então é aquela coisa de, eu conheço alguém lá dentro, então começo a sensibilizar. Então o Transurb a gente fez uma parceria muito boa, assim, com a parte da diretoria, mas é uma pessoa extremamente sensível. Que deseja, inclusive queria ter ponto de PrEP lá, instalar, Importante. e é um pouco mais complexo se a gente disponibilizar de profissionais para isso, mas só o fato da empresa em si estar sensível, a EPTC já demonstrou interesse também em conversar conosco e assim, para finalizar, não alongar minha fala, não só a questão da escola ensino fundamental, nós tivemos um trabalho com a UMESPA, a UMESPA ela olha mais os jovens ali, adolescentes, onde foi feita uma cartilha. E essa atuação da UMESPA dentro das escolas foi fundamental para a gente identificar essas dificuldades que a Kátia trouxe do professor ali, né, de como trabalhar isso na escola, mas foi uma atividade feita a partir de emenda parlamentar, então ela tem um tempo curto. Então isso tem que ter sustentabilidade, porque o boletim epidemiológico também mostra um aumento da juventude e dos idosos. Só para registrar, qual a média de população que a gente tem na capital que tem HIV hoje? Tem números? Não lembro. Eu não tenho, de cabeça eu não tenho esse dado aqui, teria que trazer depois. A nível nacional, 23% das infecções, né, são em população entre 15 e 24 anos, para a gente ter a dimensão, né, do tamanho que é isso, né, das novas infecções. Para o trabalho que a gente precisa fazer mais. Exatamente. Pois é, Thiago, e nesse sentido, assim, aí a gente olhando para as comunidades, né? Olhando para, por exemplo, bairros em que a gente não vê essa política colocada lá. Como fazer e como dialogar com as pessoas e ainda ao encontro do que o Carlos trouxe? As pessoas estão preocupadas em ter o que comer. Exato. Como é que as pessoas colocam isso na mesa delas para também entender que isso é importante? Eu queria reforçar a fala do Carlos de que o HIV ele não é a principal problemática da vida das pessoas. Né? Então, a gente, obviamente que enquanto pesquisadores, profissionais da saúde, a gente se preocupa muito. Mas aí tu te depara com uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade econômica, alimentar, habitacional, a questão de ter adesão ao tratamento é o menor dos problemas. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente pensar que precisa-se de políticas intersetoriais. Né? Então, a gente precisa garantir, sim, uma política que dê acesso à medicação, mas eu preciso garantir outros direitos. Né? Tem teóricos do campo da saúde coletiva, a Vera Paiva, o Ricardo Aires, Vera Paiva, inclusive, né? Que é filha, né? Que a gente está aí com o filme, né? Tomara que ganhe o Oscar. Ela é uma pesquisadora lá da USP e ela escreveu, né, essa coletânea que vai falar em vulnerabilidade e direitos humanos. Na medida que tu garante direitos, tu diminui vulnerabilidade. Então, acho que o primeiro passo é garantir para essa população direito, né, e aí a gente fala de comida, né, a segurança, né. Porto Alegre, por exemplo, né, precisa garantir segurança nas comunidades, para que então essa pessoa ela consiga ter acesso a todos esses recursos. Acho que um questionamento precisa ficar é que por que mesmo com todas as tecnologias biomédicas ainda a gente tem um aumento de pessoas se infectando com HIV? Por que mesmo com PrEP, PEP, preservativo masculino e feminino, ações voltadas a populações chaves, a gente continua com o aumento de pessoas se infectando? Eu acho que a resposta está porque talvez a gente não esteja atingindo a população mais vulnerável e a gente esteja focando muito nos recursos biomédicos. Por isso que daí a escola entra como essa parte da educação. E como é que fica, né? Tem alguns grupos que consideram que a escola, a gente estava falando aqui, não devem se meter nessa educação e isso tem que ser com os pais. Mas e quando os pais não conversam com os filhos porque acham que vão estar antecipando a parte sexual e vão estar daqui a pouco
fazendo com que a criança seja sexualizada, a criança que eu digo jovem, né? E aí não fala sobre essas coisas. E aí, quem é que fala? O silêncio, ele é muito perigoso. E na verdade isso é uma crença equivocada, né? A gente tem dados que mostram que falar de sexualidade não antecipa o início da vida sexual, por exemplo. Ao contrário, né? É uma estratégia de prevenção de violência, né? De abuso. Então é super importante começar a falar sobre essa temática, né? Mas realmente isso gera um embate que é um embate social, que está na escola, mas eu acho que está em outras partes da sociedade, né? A gente acabou também acompanhando pela mídia nas últimas semanas a polêmica também da filha da atriz Cláudia Raia, que ela disse que tinha dado um vibrador para a filha quando ela era criança. Isso levou muitos debates sobre essa questão da sexualidade aí. Mas acho que o importante é a gente perceber que tem que falar sobre sexualidade, sim, e levar a pensar dos riscos que tem realmente, porque existem, como a Kátia falou, né, Carlos, muitas crenças ainda que a gente não conseguiu ainda desconstruir. Acho que tem duas coisas aqui que eu gostaria de falar ainda, assim. Uma, Tiago, falou da questão que a gente tem tantas tecnologias para evitar, né, de prevenção, e a gente continua, né, no Brasil, inclusive, aumentou o número de pessoas infectadas, né, a taxa de infecção vem aumentando no Brasil, e eu coloco a pergunta também por outro lado. A gente tem tantas tecnologias, avançou tanto no enfrentamento da AIDS como um todo, na parte médica, medicamentos, uma série de questões, e como é que o Brasil ainda tem tantas pessoas que morrem por AIDS no Brasil, sabe? Então, daí a gente tem que pensar assim, por que as pessoas morrem se nós temos todas as tecnologias para evitar isso? Elas morrem por falta de acesso, sabe? Daí, quando a gente fala de acesso, a gente está falando de acesso como um todo, sabe? Elas morrem por falta de acesso social, acesso a políticas públicas, acesso a uma vida de qualidade, sabe? Por isso que as pessoas morrem de AIDS. Por exemplo, se a gente pensar assim, tuberculose, está saindo um pouquinho da AIDS, mas é que, sei lá, eu não tenho dado exatamente, mas a maioria das pessoas que morrem de AIDS no Brasil morrem de tuberculose, em função da AIDS. Tuberculose é uma doença tratável, é uma doença... E lá, desde o início, se colocou que não é que as pessoas abandonam o tratamento de tuberculose. E sempre se colocou, as pessoas não abandonam o tratamento. O serviço abandona as pessoas. Tá? E daí as pessoas não têm como se deslocar até o serviço para buscar o remédio. As pessoas não têm alimentação para tomar o remédio. Então as pessoas morrem de tuberculose. E com a AIDS não é diferente. Sabe? Então a AIDS não faz parte da vida das pessoas, porque elas têm outras preocupações muito maiores do que essa. Se elas vão morrer de AIDS, elas podem morrer de tuberculose, elas podem morrer de fome, elas podem morrer de tiro, elas podem morrer enfim, por várias questões. Então não é esse o princípio. E tem uma outra questão só que eu queria colocar, quando a Daila fala desses espaços outros que a gente tem que ocupar. Esse era um espaço muito ocupado pelas ONGs, pela sociedade civil. Sabe, a sociedade civil, antes de trabalhar, lá no GAPA, antes da gente trabalhar a questão de prevenção, que sempre foi o nosso foco no GAPA, trabalhar a prevenção, a gente trabalhava a autoestima das populações. Importante. Então não adiantava tu trabalhar com as travestis, que a gente tinha um grupo imenso no GAPA, tinha 100, 150 travestis que iam no grupo do GAPA 2 vezes por semana. E a gente trabalhava com elas muitas questões de autoestima. E daí a gente trabalhava violência na rua, trabalhava várias questões para que elas pudessem entender, tá, que primeiro elas têm que se preservar, para depois se prevenir do HIV. E a gente vê que o sistema não consegue dar conta de abarcar essa parte também. Não consegue. Daila. Eu queria só retomar o número de pessoas. Então, hoje em Porto Alegre, no ano de 2024, a gente tem em torno de 24.600 pessoas vinculadas ao cuidado. E em torno de 22.500
vinculadas a tratamento antirretroviral. Então, tem uma lacuna de 3.000 e pouco aí que está em perda de segmento, que não ingressou ainda na terapia antirretroviral, para não deixar sem resposta. Obrigado pela atualização. E o dado a tuberculose é essencial, e a gente, em Porto Alegre, não conseguia fazer a conclusão do tratamento, porque a gente percebia que o problema era fome. Então, trabalhamos muito com consultório na rua, e o consultório na rua dizia, não, mas não tem a comida, e o remédio é uma tolerância muito difícil. Sim. Então, agora a gente já inseriu para populações mais vulneráveis o vale alimentação. Então, vai ficar vinculado o tratamento e receber junto a alimentação, porque não tem como tomar o tratamento. E é em torno de 25% a mortalidade TB-HIV. TB-HIV. E se a gente pensar que essa pessoa que está tomando o medicamento para tuberculose, ainda está tomando o medicamento de HIV, sabe? Tu aumenta a possibilidade de romper com a adesão se essa pessoa não tem um acolhimento e um... É verdade. Né? E existem estudos que vão falar, que vão debater da co-infecção TB-HIV, né? Inclusive Porto Alegre, né, é uma capital que inclusive a tuberculose ela é uma doença reemergente justamente por causa da alta taxa de HIV. Né? Então a gente precisa, né, olhar para essas duas questões. Olha, o sinal aqui de algum telefone que está tocando já está nos avisando que a gente está encerrando aqui. É um tema que a gente precisa fazer outros debates. Eu vou pedir rapidinho aqui para os nossos convidados fazer uma falinha final para a gente se despedir. Kátia, muito obrigado pela participação, viu? Então, eu que agradeço, acho que é super importante a gente estar aqui discutindo essa temática, né? Eu acho que é super importante também pensar na questão do financiamento para a pesquisa, o financiamento para as ONGs, né? A gente já avançou muito, mas a gente ainda tem muito que avançar. Eu acho que essa união entre a gestão, né, a academia e os movimentos sociais, acho que podem nos dar novos caminhos. Obrigada. Obrigado. Tiago. Bom, também quero agradecer o convite. Eu acho que espaços de debates são extremamente necessários, né? Mas eu acho que espaços de debates também na comunidade, né? Então que a gente possa estar ampliando essa discussão aqui com atores sociais, né? Com lideranças comunitárias, lideranças de grupos. Que bom que o Carlos está aqui, né? Porque a gente precisa pensar não só na perspectiva acadêmica e da gestão, mas também na perspectiva do usuário, né, e da militância, para que a gente consiga superar esse problema que não é de saúde especificamente, né, é um problema que atravessa todas as áreas. Muito importante tu comentar isso também, muito obrigado. Carlos, por favor. Eu nem sei como terminar essa questão. A gente falou de tantas coisas importantes aqui, mas eu acho que o mais importante, né, nessa questão toda de fim de financiamentos, de coisas assim, é a gente pensar que tudo isso, o que está por trás de tudo isso? E por trás de tudo isso existe um conservadorismo e uma política de ignorar as necessidades da população como um todo no mundo inteiro, sabe? Não é só no Brasil que isso está acontecendo com esse fim dessa política americana, entende? Isso reflete no mundo inteiro e isso tem um viés conservador e desculpa o termo, mas é mais ou menos isso, assim, de higienizar uma população que não tem acesso e que não interessa ao poder econômico, sabe? E, infelizmente, a questão da AIDS, ela gira muito em torno disso. Não se discute tanto a AIDS, porque hoje a AIDS está fora da mídia, está fora das questões de discussões políticas e das discussões dos parlamentos e tudo mais, porque ela envolve uma população de extrema vulnerabilidade na sua grande maioria. E hoje nós não temos mais uma Sandra Breia, ou um Cazuza, ou um Rock Hudson, que as pessoas nem sabem quem é mais. Enfim, mas a gente não tem mais essas pessoas que chamam mídia para elas. Importante demarcar então, isso. E daí acontece isso, sabe? Um esquecimento da AIDS e um esquecimento dessa população. Obrigado. Obrigado. Daila, por favor. Então, eu agradeço esse espaço de debate, acho que é super importante a gente poder esclarecer a população e trazer, de fato, o que vem ocorrendo no nosso meio e sempre lembrar, assim, que nós, enquanto política de saúde, nosso olhar da coordenação de ST, ela também tem um fundo de ideologia, assim, de luta mesmo, não é
são todos servidores públicos, então a gente tem um objetivo sim de zerar a transmissão vertical, de diminuir a mortalidade, porque são profissionais de saúde e que têm grande interesse, assim, além de ser profissional e ter essa ideologia, eu estudo isso, né? Meu doutorado foi em PrEP, finalizei entrando no pós-doc para estudar a gestante, então a gente não vai desistir de, junto com esse coletivo, e a gente entende que o HIV/AIDS, sim, ele tem multifacetas, é multifatorial, então a gente precisa de vários esforços para conseguir. É a sociedade civil organizada, é o usuário que está lá no serviço, é a academia, é a gestão, e se tem vontade, às vezes não precisa nem de financiamento, às vezes é a vontade mesmo de estar lá, junto nas escolas, tendo boas ideias. Então, a gente já conseguiu desde 2021 incorporar e fazer coisas assim que eram simples, que não dependiam de dinheiro, mas diálogo, de debate, de aproximar, de estar disponível, porque a gente percebeu quando ingressamos que era muito fechado, que não tinha muito acesso ao coletivo. A política ela era muito centrada, muito biomédica, né? E a gente vai abrindo, acho que estamos ganhando mais credibilidade para seguir e bater todas essas metas e indicadores para melhorar a vida das pessoas vivendo com HIV e também STs e tuberculose, né? Obrigada. Obrigado, Daila. Obrigado também a você que nos acompanhou. Dá para rever este programa aqui lá no nosso YouTube. Só acessar lá e poder ver na íntegra. Curta, compartilhe aí com seus pares para a gente pensar juntos aqui. Esse tema tem que voltar principalmente para dentro do parlamento, para as políticas públicas. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.